Olá, eu sou a Maria Helena e nessa aula nós vamos ver o conceito de porcentagem. Se você tem dificuldade nesse assunto, já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e assista essa aula até o final. No final, se tiver gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e principalmente de compartilhar. Muito obrigada e vamos à aula. Nesta aula, nós vamos ver apenas o conceito do que é porcentagem. E, numa aula seguinte, vamos ver a aplicação prática da porcentagem. Então, o que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100, né? Porcentagem, cujo símbolo é por cento, nada mais é do que uma divisão por 100. Então, se eu tiver uma fração que o denominador for 100, ou uma divisão onde o divisor for 100, eu tenho uma porcentagem. Então, por exemplo, 20 sobre 100, né? 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 20%. Então, por cento significa divida por 100. Então, o símbolo por cento é substituído pelo denominador 100. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, é a mesma coisa que 5%. 2 sobre 100 é a mesma coisa que 2%. 15 sobre 100 é a mesma coisa que 15%. E se o número for decimal, como é que eu faço para transformar esse número decimal em porcentagem? Vamos ver? Como é que eu leio mesmo esse número? Vocês lembram? Eu leio 18 centésimos. Então, 18 centésimos é a mesma coisa que 18 sobre 100. Não é isso? Para transformar um número decimal em fração, no numerador eu vou colocar o número sem a vírgula e no denominador o 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Então, aqui eu tenho uma, duas, 1, 2 zeros. E eu já sei que se o denominador for 100, isso vai a mesma coisa que porcento, né? O 100 eu substituo pelo porcento. E aqui eu leio 2 centésimos, então é 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 2%. E esse aqui, ó, aqui eu leio 1 décimo, né? Como é que eu faço para transformar em 100? Eu vou usar a equivalência das frações, multiplicando o numerador e o denominador por 10, né? Quando eu faço isso, eu vou ter 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 10%. Então, não esqueça, ó, 1 décimo é 10%, 1 centésimo é 1%. Assim como aqui, ó, 2 centésimos, 2%. Se fosse 2 décimos, seria 20%. Vamos ver isso? Então, nós vimos lá que 1 décimo eu transformo dessa forma, né? Vou multiplicar em cima e embaixo por 10 e vai dar 10%. E aqui, eu tenho 1 sobre 100, não é assim? Eu já tenho duas casas decimais, então isso aqui é 1%. Cuidado para não confundir. Sempre que eu tenho duas casas decimais, certo? Eu já não preciso multiplicar nada. Então, aqui é 1% e aqui é 10%. A mesma coisa aqui. Aqui vai ficar 2 sobre 10, que vai dar 20 sobre 100, que vai ser igual a 20%. E aqui vai ficar 2 sobre 100, que é 2%. Então, cuidado para não confundir. E se eu tiver um número com vírgula, não nessa forma, 1,2, 1,5, como é que fica isso na forma de porcentagem? Vamos ver? Então, vamos lá. 2 inteiros e 5 décimos. Então, eu vou passar para a fração. Então, vai ficar 25 sobre 10, certo? Mas eu preciso de 100 no denominador. O que é o próximo passo? Multiplicar em cima e embaixo por 10. Então, vai ficar 250 sobre 100, que equivale a 250%. Então, ó, 2 inteiros é 200%.
5 décimos é 50, então vai ficar 250%. A mesma coisa aqui, ó. 42 sobre 10, que vai dar 420 sobre 100, que é igual a 420%. E aqui, 37 sobre 10, que é igual a 370 sobre 100, que é igual a 370%. Certo? E como é que se calcula 10% de um número, 20% de um número? Vamos ver? Quanto é 15% de 200? Então, 15% é 15 sobre 100. Nós já vimos lá na multiplicação de frações que todas as vezes que aparece o D significa vezes. Então, 15% de 200 é 15% vezes 200. Eu posso simplificar esses dois zeros com esses daqui. Então, eu estou dividindo o numerador e o denominador por 100. Então, 15 vezes 2 dá 30. 15% de 200 é 30. E quanto é 5% de 40? 5 sobre 100 vezes 40. Corta um zero. 5 vezes o 4, 20. 20 dividido por 10 dá 2. Então, muito obrigada e até lá.